Nessa posição, o jogador de brancas pode vencer com um brilhante sacrifício na casa H7. Esse sacrifício é conhecido como presente de grego em alusão à guerra dos gregos contra troianos e toda aquela ideia do cavalo de Troia, beleza? Qual é a ideia? Estamos dando uma peça, mas se o adversário tomar, ele vai perder muito material, no mínimo, ou senão ele vai tomar checkmate se ele jogar de maneira incorreta. E se ele não capturar, ele perde também porque nós envolvemos as nossas peças no ataque e vamos atacá-lo com firmeza. Se você conhece esse padrão de ataque por nome, mas não sabe avaliar corretamente quando ele funciona, quando ele deixa de funcionar, ou como jogar quando seu adversário defende ele da maneira mais dura e correta que ele pode jogar a partir dessa posição perdida, mas que ainda dá para entregar para ele, veja esse vídeo que você vai aprender não somente a executar o ataque da melhor forma, mas também como chegar em uma posição na qual você pode executá-lo e como avaliar se o sacrifício funciona ou não antes de entregar uma peça inteira, porque não tem nada mais triste do que sacrificar achando que tem mate, ver que não tem e perder a partida por conta disso. Então, vamos lá. Vamos começar na execução do sacrifício. O bispo toma H7 aqui é uma ideia fortíssima que vem principalmente de posições nas quais o seu adversário está jogando uma defesa francesa ou que você está jogando um sistema London. Portanto, é um padrão de mate muito importante que você conheça, quer você seja um jogador de peão rei, quer você seja um jogador de peão dama. Primeiramente, o que acontece se o seu adversário toma o bispo? A ideia é que você vai vir com um cavalo G5, seu adversário vai voltar, por exemplo, para a casa H8, vai vir dama H5 com cheque e na sequência você vai dar um checkmate na casa H7. Essa é a ideia da sua forma mais simples e com a pior execução possível do seu oponente. No entanto, se você quer fazer algo do tipo, você precisa saber como jogar se o seu oponente jogar mal, que é esse caso, e também se o seu oponente jogar bem. Portanto, o que acontece se ele não toma o bispo? Primeiramente, você sacrificou e ele não tomou. Ele simplesmente caminhou o rei dele para H8. A gente só ganhou um peão e é isso aí, né? Você volta o bispo depois e acabou o seu ataque? Não. Na realidade, o correto aqui é jogar cavalo G5 para defender o seu bispo e na sequência poder trazer a sua dama e retirar o bispo com cheque descoberto. Nessa posição, a resistência mais forte do seu adversário é simplesmente sacrificar a dama pelo cavalo e aí você vai ter bastante material para simplesmente converter a posição para a vitória. No entanto, muita gente vai jogar algo como o peão G6, tentando prender o bispo de alguma maneira ou no mínimo tentando impedir que você traga a dama para casa H5. O que você precisa saber é que você continua ganho. E a ideia aqui é envolver a dama de qualquer jeito, ou pela manobra dama F3, seguida por dama H3, ou pela manobra dama D3, seguida por dama H3. Não importa, são ideias que o seu adversário não consegue interagir. Não tem como parar a vinda da sua dama. Então você joga dama F3, seu oponente, por exemplo, pode jogar bem, tirando o rei do caminho, pelo menos para não tomar checkmate. Você joga o dama H3 e como é que você progride a partir daqui? Pois bem, é só você tirar o cavalo e a dama vai infiltrar com o auxílio do bispo ali na casa H6. Certamente a posição aqui está muito tranquila de jogar a partir desse ponto para o jogador de brancas, que não somente está com peão a mais, como também tem um ataque muito forte. O computador já avalia aqui a posição como mais 8 pontos de vantagem. E se o seu adversário não fizer exatamente esses lances que eu acabei de mostrar, provavelmente ele vai tomar, na realidade, é um lindo de um checkmate com a movimentação do bispo com o cheque descoberto, porque a dama está atrás dele, tudo bem? Então, você sabe como jogar primeiramente se o seu adversário não aceita o bispo. Mas e se ele aceita? Você ainda tem que saber jogar caso ele resista de maneira forte. Então, cavalo G5 vem e se rei H8 você entra com cheque e dá o mate. Isso você já entendeu. Mas e se o rei vier para G8? Agora quando a dama vier para H5, ele tem como criar uma casa de escape para o rei. Se você segue dando cheque, certo? Por exemplo, dama H7, na realidade o rei do adversário vai escapar. Então a posição aqui não é tão simples de jogar. Se o rei escapa e você acabou sacrificando um bispo por nada, você vai perder essa posição. Então, tenha cuidado. Aqui existe uma técnica, que é a técnica correta, que é da triangulação.
Do que você tá falando, gato? Eu tô falando que você monta um triângulo de cheques entre a sua dama e o rei do adversário, tomando o peão de F primeiro. Por que isso é importante? Porque agora todos os seus lances vão vir com cheque até o mate. E seu adversário não vai ter tempo nem de fugir com o rei, nem de defender qualquer um dos peões que você vai tomando ao longo do caminho. Começamos pelo peão de F, o rei dele é forçado para ir para casa H, e agora nós jogamos dama H5 cheque. Na sequência, é só você dar o mesmo cheque em F7. Pô, qual a diferença? O rei vai correr do mesmo jeito, mas os seus lances vêm todos com cheque. Rei F8, dama H8 cheque, rei E7 e dama toma G7, cheque e mate, certo? Então é só você se lembrar, se você tomar o peão de F primeiro, montando o triângulo dos cheques, você vai acabar com cheque e mate. Não precisa se lembrar da sequência inteirinha. Se você se lembrar que você precisa montar o triângulo dos cheques e tomar o peão de F primeiro, você vai se lembrar do resto, porque todos os lances são extremamente intuitivos do primeiro cheque até o cheque e mate. Tenho certeza que você tem plena capacidade de encontrá-los. Vamos lá! E se o adversário caminha o rei para frente? Então, nós temos duas coisas para analisar. Primeiramente, rei H6 perde porque coloca o rei em cheque descoberto e temos cavalo toma F7, ataque duplo, ganhando a dama. Aqui não haverá cheque mate, no entanto você ganha muito material e a posição está bem forte. O que o seu adversário pode jogar, que é a defesa máxima das pretas, é o lance rei para G6. E aqui você pode ficar um pouco confuso sobre como continuar esse ataque. Não é tão simples quanto parece. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e veja se você encontra a ideia vencedora aqui para as brancas, viu? Tem muitas ideias que parecem boas e talvez até sejam, mas não são as melhores. Vamos lá? Pausou! Encontrou? Olha que eu vi que você não pausou coisa nenhuma e só quer ver o que eu vou falar, certo? A ideia mais forte para as brancas aqui é peão H4. Esse tá se perguntando, pô, que lance nada a ver, né? 90% de vocês envolveriam a dama. Seria um pouco precoce. Na realidade, você não precisa envolver a dama aqui. Você pode só jogar peão H4 para jogar peão H5. E aí peão H5 vai fazer com que o seu adversário só tenha a casa de H6 para ir com o rei. E na sequência você dá aquele mesmo cheque descoberto de bispo, ganhando a dama do seu adversário. Então, você já sabe como executar da melhor forma possível, quer seu adversário defenda bem, quer seu adversário defenda mal. Mas e aí, como é que você avalia se isso funciona ou não? Existem 3 sinais que vão te dar a luz verde para continuar e sacrificar a partir daqui. O primeiro deles é: o centro está fechado? Se o centro estiver fechado, ou pelo menos a casa de F6 controlada, o sacrifício vai funcionar. Por quê? Porque o rei do adversário não vai ter para onde correr. Ele não vai poder, por exemplo, ir para F6, depois E7, aqui pela frente dos peões, caso ele vá, digamos, para G6 após capturar o bispo, ou se não para H6. Então, primeiro sinal de que o sacrifício vai funcionar: posições de centro fechado, muito comuns em sistema London, muito comuns em defesa francesa. Segundo sinal que o sacrifício vai funcionar: seu cavalo pode vir para a casa G5 com segurança, certo? Se o seu cavalo não puder vir para G5 porque você trocou esse bispo mais cedo, ou se não, você tem um peão aqui em E3 bloqueando a entrada do bispo, você vai precisar preparar o sacrifício provavelmente com o peão H4 para que o cavalo possa vir posteriormente para a casa G5. E terceiro ponto, o seu adversário não tem nenhuma defesa na casa H7, certo? Então vamos lá, já que essa posição segue todas as regras, você pode facilmente sacrificar na casa H7 e na sequência vai seguir um lindo checkmate. Trago agora uma posição para que você pratique. Nessa posição, existe ou não existe o sacrifício do presente de grego? Eu gostaria que você pausasse esse vídeo antes de prosseguir, fizesse os cálculos na sua cabeça e visse: podemos ou não podemos sacrificar na casa H7? Se você foi uma das pessoas que disse que o sacrifício não funciona porque o centro está muito aberto, você está correto. Nós não temos controle nenhuma sobre a casa F6, ou se não sobre a casa F5 aqui. Nós, na realidade, não podemos impedir a fuga do rei ou o envolvimento de outras peças na defesa. Portanto, bispo toma H7 seria um erro terrível. Após rei toma H7, cavalo G5, nós não temos como finalizar o checkmate. Por quê? Se o rei retorna após o envolvimento da dama, ele tem como simplesmente proteger a casa de H7 com o bispo em F5. E se o rei não retorna, nós não temos como barrar o escape dele, apesar de aqui
termos uma certa vantagem de qualquer forma por colocarmos o rei do adversário no centro, mas não haverá ganho de material e também não haverá mate nessa posição. Então, se você avaliou corretamente, meus parabéns. Caso você não tenha avaliado corretamente, não tem problema. É errando que se aprende. Agora nós vamos para um jogo modelo na qual esse sacrifício foi bem executado. É um jogo entre grandes mestres no sistema London. Mas antes eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal, caso você não tenha feito nenhum dos dois ainda. Vamos lá então. Pois vamos lá, eu trago um jogo entre Moscalengo e Alexandrov de peças pretas, ambos mestres. O segundo grande mestre e o primeiro mestre internacional, ou seja, ambos jogadores de força absoluta. Temos então peão D4, cavalo F6 e bispo F4. O sistema London acelerado, a variante da defesa índia para as pretas, mas logo vira um sistema London normal porque as pretas jogam peão D5. Temos peão E3, peão E6 e cavalo D2. Até aqui, tudo extremamente natural. Peão C5 por parte das pretas contestando o centro e peão C3 monta essa pirâmide de peões que é totalmente natural dentro do sistema London. Bispo D6 oferece uma troca de bispos e não teria problema nós aceitarmos essa troca, uma vez que esse bispo é da mesma cor dos nossos peões, portanto ele em teoria é o bispo ruim. No entanto, nós ajudamos as pretas a desenvolverem a dama. Portanto, o que o jogador geralmente faz? Bispo G3, falando para o oponente, olha, quer trocar o bispo? Pelo menos abre a minha torre. E é muito raro que o jogador de pretas vá fazer isso, principalmente em nível de mestre, mas em nível amador é muito comum. E aí, se você tiver com a torre de H aberta, esse tipo de sacrifício que a gente está falando aqui, esse padrão checkmate, se torna ainda mais comum. Temos o roque por parte do jogador de pretas e bispo D3. Então, já está se desenhando aqui a posição das peças para que o sacrifício funcione. Olha só falta o cavalo em F3 e um erro massivo por parte das pretas, né? Cavalo C6, cavalo F3 e peão B6. O jogador de pretas quer desenvolver seu bispo branco num fianqueto. Peão E4 quebra no centro e ameaça peão E5, seria um garfo. E o correto para o jogador de pretas aqui é só tirar o bispo e deixar o peão E5 vir, certo? No entanto, temos D toma E4, que dá uma vantagem às brancas após cavalo toma E4 e cavalo toma. Outra leve imprecisão, porque agora o precioso cavalo de F6 que protegia qualquer tema na casa H7 se foi, certo? A posição se desenha para o sacrifício. Só falta agora que o cavalo possa vir para a casa G5 defendido e o sacrifício funcionará. Temos bispo B7 e D toma peão de C5. Bispo toma C5 e dama para A4, principalmente só para que não haja uma troca de damas e a dama ainda possa se envolver no ataque. Certamente o Moscalengo estava de olho no sacrifício em H7, porque no momento que a dama se moveu para a casa C8, temos bispo toma H7 e todas as condições existem. Veja só. O jogador de brancas aqui possui uma maneira de envolver o cavalo com segurança, possui uma maneira de envolver a dama com segurança e possui uma maneira de bloquear a saída do rei, principalmente através da casa F6. Então, o centro está teoricamente aberto, no entanto, temos aí um motivo pelo sacrifício funcionar mesmo assim, que é o corte da fuga do rei, porque a dama vai vir com cheque controlando muito bem a casa de F6. Vamos lá. Rei toma H7, dama H4 cheque, rei G8 e entra o cavalo e a posição está completamente ganha para as brancas. Torre D8 cria uma casa de escape para o rei e infelizmente o jogador de brancas não tem como tomar o peão de F, mas ele ainda tem como impedir a fuga do rei do oponente de maneira muito bonita. Dama H7, o rei foge e aqui dama H8 dá cheque e ganha um peão. Há a ameaça lindíssima de tomar o peão de F7, então essa ameaça precisa ser defendida com torre F8. E agora nós temos o lindo lance roque longo cortando totalmente o rei, e o que seguiu foi a simples desistência do jogador de pretas aqui na posição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido esse tema de sacrifício. E até a próxima. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.